Pessoal, assim como eu havia combinado, que a gente teria um encontro para a gente poder interagir, desenvolver algumas atividades online, como essa que está sendo produzida uma videoaula no meu canal de história. E hoje o meu encontro é justamente com vocês, com quem eu tanto amo, que é justamente das turmas dos oitavos. E o nosso assunto, que foi trabalhado em sala de aula para a gente poder revisar, foi o iluminismo. E aí eu tenho grandes preocupações com o meu aluno para o que é que ele deve justamente aprender sobre esse conteúdo. E a primeira coisa é o conceito, é saber o que foi o iluminismo. E o iluminismo trata-se de um movimento intelectual, filosófico, né, organizado pela classe burguesa, com o objetivo único de combater seus inimigos políticos. E quem eram os inimigos políticos da burguesia? Era a Igreja Católica, que sempre foi uma rival, sempre a burguesia esteve em pleno conflito com o clero, e o outro inimigo da burguesia era justamente os monarcas, os famosos reis absolutistas. Então, a burguesia, almejando alcançar o poder político e expor suas ideias políticas, passa a apoiar, passa a desenvolver esse movimento, conhecido como iluminismo, no século XVIII, para tentar justamente defender os seus ideais. Então, em suma, trata-se de um movimento organizado pela classe burguesa para combater a igreja e a monarquia absolutista da época. A época é o século XVIII. O iluminismo, ele acabou defendendo vários ideais libertários, como a liberdade de expressão. Nessa liberdade de expressão, os iluministas defendiam que toda a sociedade democraticamente teria o direito de opinar, de falar o que pensa, de poder questionar os próprios governantes. Além da liberdade de expressão, o iluminismo também buscou defender o sufrágio universal. Esse sufrágio universal é o direito do voto, e o voto é simplesmente o espelho do poder do povo. Então, para a burguesia, esse poder político não poderia mais vir como um poder de Deus, né? Esse poder de Deus era defendido pela Igreja Católica, que era dado aos reis um poder teocrático. Então, para a burguesia, todo o poder deveria vir do próprio povo. Junto com essas duas características importantes do que foi justamente o iluminismo, as suas características, é importante que o aluno também saiba que o iluminismo defendeu o racionalismo, que é a busca da razão, a busca da verdade das coisas. Quando a gente passa a defender o racionalismo, a gente está defendendo o desenvolvimento da ciência. Aquela parte que a gente chegou a trabalhar no ano passado, no 7º ano, que era justamente o antropocentrismo. Então, o racionalismo vai defender que o centro das atenções passa a ser o homem e não mais Deus. Ou seja, todos os fenômenos da natureza, todos os fenômenos que ocorrem na vida terrena devem ter uma explicação convincente. E essa explicação é dada através justamente dos estudos feitos pelo próprio homem. E não ser atribuído aquilo que ocorre como fenômeno da natureza ao próprio Deus. É como o que nós estamos vivendo hoje, né? Eu aqui, você aí, do outro lado da telinha, estamos distantes presencialmente devido a uma doença chamada Covid-19. Então, na época em que surgiu o iluminismo não aceitava de que tal doença, tal cura era simplesmente dada pela vontade de Deus. Não. Então, o que a gente tem dentro do iluminismo é o racionalismo, a busca da razão. Quer dizer, a doença existe, mas já se estuda como ela veio, quais são os seus sintomas, está sendo desvendado pela própria ciência a sua cura. E esse distanciamento é uma prova científica de que, para tentar impedir a sua expansão, é necessário justamente fazer isso. Então, é algo racional. Então, é a busca da ciência para tentar resolver a vida humana. Além disso, dentro do iluminismo, eu quero que vocês fiquem atentos que esse movimento teve como destaque vários pensadores, né, apoiados pela própria burguesia, e um desses pensadores que a gente pode destacar é justamente o próprio Voltaire.
como a gente pode ver na imagem aqui ao lado. Olha, Voltaire, que se escreve justamente como Voltaire, né, foi um dos grandes pensadores do iluminismo e foi ele quem mais defendeu a própria liberdade de expressão. É ele o dono da frase que diz o seguinte: posso não concordar com nenhuma palavra que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Isso é uma característica justamente burguesa e uma característica iluminista. A defesa da liberdade justamente de expressão. Mas além dessa frase que foi analisada em sala de aula, outros pensadores também merecem destaque. Um deles é o próprio Rousseau. Temos aí na telinha o famoso Jean-Jacques Rousseau. Foi ele quem escreveu o famoso livro O Contrato Social, onde no livro dele, O Contrato Social, ele vai defender que o poder emana do povo, ou seja, vem do povo, através do voto. Então, como o voto passa a ser uma característica defendida pelos iluministas, pela própria burguesia, então Rousseau, ele é um desses pensadores que acabou se destacando em escrever um livro, dizendo que o poder a ser construído pela sociedade, ele jamais poderá ser de forma hereditária, passado de pai para filho, nem vitalício, governar até a morte, e nem indicado por Deus. Assim era o poder dos reis absolutistas, que podiam tudo, que tinham um poder autocrático, que tinham um poder ilimitado e um poder protegido pela Igreja Católica. Para o famoso Rousseau, o poder ele deve vir por vias democráticas, através justamente do voto, onde o próprio povo é quem deve escolher os seus próprios governantes. Além de Rousseau, nós destacamos também a famosa figura de Montesquieu, o próprio Montesquieu, que a gente vê aí também na própria foto, e acima da imagem dele a gente consegue ler uma de suas principais obras, que é A Divisão dos Três Poderes. Essa obra, A Divisão dos Três Poderes, é um dos legados políticos mais importantes que o movimento iluminista deixou para a sociedade contemporânea, para a sociedade ocidental. Essa divisão dos três poderes é simplesmente o desmonte do poder autocrático dos reis absolutistas. Por que reis absolutistas? Porque eram reis absolutos. Eram reis que não aceitavam ser questionados. Onde todos os poderes da sociedade, onde governar, fiscalizar, criar leis, julgar leis e executá-las, ficava sobre a sua tutela. E a partir desse momento, Montesquieu questiona isso. É muito poder para uma pessoa só. E aí a divisão dos três poderes possibilita com que esse poder, que antes era único, passe a ser representado por três esferas políticas, que é o poder executivo, que representa aquele que governa, o poder legislativo, aquele que elabora as leis e que fiscaliza quem governa, que fiscaliza o executivo, e nós temos o poder judiciário, que faz com que as leis sejam aplicadas e as pessoas que cheguem a abusar do poder sejam simplesmente condenadas, punidas. Então veja que antes o ato de governar, o ato de criar leis, de fiscalizar quem governa e fazer as leis serem aplicadas, estava nas mãos de uma única pessoa. E na visão iluminista, na visão burguesa, esse poder ele tem que ser descentralizado. E por isso ele escreveu justamente a sua famosa obra A Divisão dos Três Poderes, para mostrar, como o próprio título já diz, dividir os poderes e não deixar unicamente em uma só pessoa. Então, em suma, o aluno ele tem que saber o que foi o iluminismo, as características desse movimento, ter entendimento sobre alguns pensadores iluministas. E sem a gente também esquecer, já que trata-se também de uma revisão de algo que foi trabalhado em sala de aula, não é isso, galerinha? O iluminismo ele pode estar representado pelo pensamento político, o pensamento econômico, né, que a gente vai ter o famoso Adam Smith, que vai defender o liberalismo econômico, ou seja, a não intervenção do Estado na economia. A economia é defendida dentro do iluminismo como parte a ser controlada, a ser guiada pelos próprios burgueses, são eles quem vivem disso. E por último, os famosos déspotas esclarecidos, que é algo bem paradoxo, parece algo ser contraditório, mas trata-se os déspotas
de reis autoritários que acabaram adotando em seus governos algumas ideias iluministas, certo? Eu espero que vocês tenham revisado esse assunto junto comigo. Quero agora que vocês façam a leitura complementar e no caderno, né, respondam o que vocês justamente entenderam sobre o assunto trabalhado. Um beijão aí a todos e até breve.